é você, Wagner? O que você quer nos dizer hoje de magnetismo humano integrativo? Então, Wagner Marques, eu resolvi, né, dar essa guinada porque a gente tem que ter coragem, né, Cleiton? Oh. E naquela época que eu cheguei aí, que não faz tanto tempo assim, mas para mim faz uma eternidade, porque quando a gente está longe de quem a gente gosta, né, eu me apeguei muito a vocês, então parece uma eternidade. E é Mas recíproco, né? daquele momento para cá, muitas coisas mudaram para mim, que foi justamente eu me dedicar totalmente às práticas integrativas e complementares, né? Então, ser um terapeuta hoje holístico, ou que a gente fala integrativo, é muito legal, porque eu uni aquilo que eu gosto de fazer, né, que é divulgar o magnetismo, trabalhar com ele, fazer com que as pessoas despertem o seu magnetismo, se auto-trabalhar também, se autoconhecer energeticamente, porque eu não sabia, Cleci, que quando a gente começa a entender energeticamente a nós mesmos, a gente começa a se transformar. Isso é É fato, verdade. né? Como a gente estivesse saindo do casulo, aquela borboleta, né, que está ali, aquele casulozinho, um negócio assim meio restrito, e daqui a pouco você encontra um mundo novo, né? O que Mesmer chamou, o criador do magnetismo humano, do mesmerismo, Mesmer chamou de sexto sentido. Então, esse sexto sentido não tem nada místico, sabe? É uma coisa natural, está dentro de nós, faz parte do nosso ser. Faz parte E de nós, né? total, e Helena. aí quando você entende isso, você não só adoece menos, como você evita adoecer e mais legal ainda, você ajuda as pessoas a saírem daquele estado de adoecimento, né? Então, hoje as práticas integrativas estão vindo com muita força por isso, porque as medicações são excelentes, não resta dúvidas, né? A gente apoia, utilizamos e está tudo certo. Os médicos trabalham muito bem, é uma excelência. Você vê o quanto a tecnologia avançou, a fisioterapia, Sim, essas verdadeiro. práticas são excelentes, não tenho nada contra, mas precisava de alguma coisinha, e essa coisinha a gente chegou, né? Uma prática milenar como a MTC, né? A medicina tradicional chinesa, né? A acupuntura. Aí agora você encontra o Reiki, né, que já tem o quê? 100 anos por aí, né, quando foi feito lá no Japão, né, um mestre de Reiki trouxe toda aquela tecnologia, digamos assim, só que o magnetismo já faz mais de 200 anos, né? Mesmer É. quando trouxe foi em 1790 por aí, olha quanto tempo faz, né? E aí esse magnetismo vem com toda a pujança agora nas práticas integrativas como imposição de mãos. Então, minha filha, minha querida, é tão bom utilizar esse recurso, utilizar essa ferramenta, né? Primeiro para nós mesmos e depois para as outras pessoas, né? Quando eu passei por uma depressão em 2009, e essa depressão ela me acompanhou durante muito tempo. Na verdade, eu só fiquei livre dela lá para 2015 e Ou o momento de sair dela foi em 2016, quando eu olhei para minhas mãos e, e disse assim para o universo, né? Eu quero ajudar as pessoas com essas mãos. poxa, E que olha lindo. o que é que você pode, né? Você cuidado com o que você pede ao universo, né? É verdade, verdade. Coisa de um mês depois eu estava pegando minha moto indo para, porque assim, eu moro em Campina Grande, Paraíba, no meio da Paraíba, e Jacó mora em Natal, né? Na verdade é em Parnamirim que tem o Leão. E eu fui fazer esse curso em 2016 no Leão e nunca mais parei. Nunca mais parei. Inclusive, foi graças ao magnetismo que eu encontrei vocês, né? E não tem como não ser apaixonado por magnetismo, porque a gente encontra pessoas sensitivas, encontra pessoas, Cleci, que às vezes não conseguem se entender, que às vezes acham que estão Olha, doentes, quando na verdade ela tem uma habilidade que ela não consegue entender. E confunde e, isso como doença. Olha que coisa interessante, né? e nós já Eu, vimos exemplos assim, né, desde essa época. Realmente, assim, tudo que tu está falando, eu estou dizendo sim, 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 né? Porque foi isso que a gente está compreendendo. E nosso conhecimento é tão pequeno ainda, né? Mas é isso aí, maravilhoso. e a Pode gente seguir, eu não vê. vou te atrapalhar, tá Não, muito bom. eu quero que você. Isso não atrapalha, não, eu gosto, porque a gente, né, fica nesse diálogo, eu acho legal.
Sim, e você vê que o quanto a gente precisa descobrir realmente, né? O magnetismo é um mundo, mas é, não existe só o magnetismo, né? Tem a mesa radiônica que você usa, que é interessante também, os trabalhos que a gente entende aí, né, como práticas integrativas, como focados no bem-estar das pessoas, e como é bom a gente acolher essas pessoas e poder ajudar elas no processo de tratamento, né? Às vezes tem aqueles tratamentos tão difíceis de serem enfrentados, quimioterapia, a poxa, própria, o próprio trabalho também de recuperação muscular ou ósseo, né? Questão de fisioterapia, que às vezes é tão doloroso, e a gente dá nós tivemos esse apoio, né? alguns exemplos. Dar esse É, apoio é eu, importante. como eu te falei, ontem a gente teve oportunidade também, eu entrei ali na tua conversa, né? Uhum. Nós tivemos a oportunidade então, de estar estudando sobre a questão da depressão, a situação da dengue, né, da minha irmã, que foi bem grave. Então, diz assim para quem nunca ouviu, digamos, tem pessoas aqui que nunca ouviram falar do magnetismo, o que que é isso que a gente, né, demonstra esse apaixonamento, né? Mas o que que é mesmo esse magnetismo, Wagner? Tu está falando aí, remontando aí 300 anos, mas a gente sabe, né, eu sou uma estudiosa, né, da palavra de Jesus, e ele fazia magnetismo, né? Então, o Sim. que que é isso que é tão antigo, é tão incrível, e hoje a gente vê as crianças nova geração dando os soprinhos, né? Que a gente está vendo as postagens assim. Então é uma coisa muito conectada com os novos tempos, mas também tem uma questão muito antiga, muito realmente milenar, né? E a gente então já traz esses estudos de Mesmer, de outros aí de 300 anos, mas esses já são os modernos, né? E nós já somos os pós-modernos, mas então isso é realmente muito grandioso. Se puder explicar para os leigos aí, para quem nunca ouviu falar, o que que é isso, né? O magnetismo humano, né? É interessante porque Mesmer começou a utilizar os ímãs, então, e aí você tem outra forma de tratamento chamado bioenergia, né? E Hoje é aí é diferente, muito difundida hoje, né? que usa os ímãs. O magnetismo Isso. já é diferente também, né? Já é outra técnica também, outro processo. E a gente usa as mãos, né? O Isso. processo das magnetizações é feito com as mãos, né? Ah, não só em posição, né? Como tem na lista das PICs, tem como imposição de mãos, beleza, tudo certo. Mas nos nossos trabalhos com magnetismo, a gente, além de usar a imposição de mãos, a gente usa outros princípios também, como a movimentação das mãos. Essa movimentação das mãos é tão legal, tão importante, Cleice, que é justamente através dela que a gente salva pessoas que estão na depressão, né? Sim. Então, hoje a gente tem já uma proposta de tratamento bem fechadinha, sabe, bem definida, que é Empacotada. bem definida por Giacomello, né, que é o nosso grande professor, o nosso grande mestre. Eu considero ele o maior magnetizador na atualidade, né? Ó, Esse, aqui o livro, ó, para não deixar dúvidas, ó, do esse, mestre aí, ó. Um dos primeiros livros que a gente adquiriu no grupo, que tu nos orientou, né, do Melo, né, que a gente recomenda esse, muito esse material lindíssimo, com muita explicação, com muitas imagens, né? Esse é o melhor livro dele, tá? Você tá com uma ferramenta de luz aí nas suas mãos, porque é o melhor livro. Pegou Jacó no seu auge, digamos assim, e ele fez um livro muito completo, sabe? Com fotografias e tal. Então, para quem está começando, eu sempre digo, ó, compra esse livro, porque não tem erro, né? E aí você Verdadeiro. vê o quanto Jacó trabalhou e trouxe essas práticas para a gente, né? Bem testada por ele. E hoje a gente começa a ajudar as pessoas através do magnetismo. Então, quando você pergunta assim, vai no que é magnetismo, né? Magnetismo é justamente essa possibilidade de você usar a sua vitalidade através das técnicas magnéticas. Uma delas é a questão das mãos, né? Seja em posição, seja os longitudinais, movimentação de mãos, seja a voz, né? Porque a nossa voz também a gente usa o magnetismo pessoal, seja o olhar, que é poderosíssimo também. Então, todos esses recursos magnéticos que o pessoal chama de mesméricos, né? São importantes. E o mesmer, esse mesmérico em homenagem a Mesmer, também a água magnetizada, outro recurso, né? A gente vê o pessoal, por exemplo, do Ho Oponopono usando a água, né? Também Sim. com sol, que é legal. E a gente também usa essa água, só que com a imposição de mãos lá na água,
com um poder muito interessante. É verdade, é Esse esse incrível. recurso esse recurso que nós temos através do magnetismo vem complementar realmente, né, as nossas práticas e ajudar a a gente cuidar dos nossos, né, parentes, a cuidar de nós mesmos primeiro, claro, porque também podemos se automagnetizar, claro, se a gente estiver bem, se não tiver, não tem como, né. Mas se a gente estiver bem, a gente pode se automagnetizar, se a gente não estiver bem, a gente pede o apoio de um magnetizador, inclusive à distância, né. Assim como o reiki É, a gente também trabalha à distância. Eu estava, foi ontem, um amigo nosso estava com magnetizador, eu já tenho uma relação magnética com ele, ou seja, eu conheço ele, né, o Naldo, lá de Teresina, ele ah, disse: sim. "Pai, tô com um torcicolo absurdo". Ele tá: "Tá, beleza, então Hum, faz assim", aí eu pedi para ele dar um sopro quente na mão dele e colocar na área, né. Enquanto isso eu estava trabalhando o magnetismo sem ele saber, eu nem contei nada para ele, né. E sim. eu fazendo o processo de arrastamento de dores e tal, ele disse: "Rapaz, teve uma melhora muito boa, foi para 3, beleza, né". É, Aí tu está falando, tu está falando, desculpa, eu não sei se eu te atrapalhei, mas tu está falando então do magnetismo, falou do arrastamento de dores, fala um pouquinho disso também, né, porque isso é uma coisa que ontem falamos isso, né, de a surpresa, né, quando às vezes uma situação traumática severa, tu consegue sair de uma dor 10 para 2, 3 e depois zerar a dor, né. Então, como é que funciona isso, magnetismo, né? E segue, tu estava no meio do raciocínio, eu acho que eu te atrapalhei. Me perdoa. não, é tranquilo, tranquilo. Olha só, você falou e eu lembrei agora também, eu estava lendo, falando sobre Mesmer, né, que Mesmer falava sobre a questão das polaridades, aí o Marquês de Pelsegui, que foi o discípulo direto de Mesmer, que ele dizia também que havia a necessidade da gente acreditar, né, e ter a vontade no processo da magnetização, e aí vem Deleuze, que foi discípulo de Marquês de Pelsegui, dizendo que ele não era muito fã da polaridade de Mesmer, mas tudo bem, ele respeitava o mestre Mesmer, porque ele dizia que essa polaridade poderia variar. Então, essa polaridade era muito relativa. E ele dizia que ele fazia questão, apesar de respeitar o mestre dele, né, o Marquês de Pelsegui, ele fazia questão de inverter. Ele dizia que não precisava crer, não precisava daquela fé. E aqui eu não estou falando de fé religiosa nem de crença religiosa, tá? Eu estou falando de crença no magnetismo, né? E ele dizia assim: não precisa de crença, precisa fazer. Por que eu estou falando isso? Parece que não tem nada a ver com o que você perguntou, né? O que você falou aí. É porque é o seguinte: as pessoas, as pessoas que estão aqui nos escutando, pode ser que ela queira experimentar. E como é que elas podem fazer? Ela deixa uma mão parada onde está a dor e a outra vai movimentar em direção às extremidades do corpo, né? Então você vai lá, a mão, vamos supor que seja no ombro, você arrasta em direção às mãos, né? Direção, passando das mãos, no caso. E é engraçado, porque depois você faz todo o procedimento, né? Sempre fechando a mão quando for voltar, abre e vai. Se você fizer isso, mesmo sem acreditar, faz só a movimentação de mãos. Pergunta para a pessoa: "E aí, como é que está a dor?". A pessoa diz: interessante, mudou, melhorou". O que que tu está Então, fazendo aí? pois é, não, e aí é onde entra o X da questão, né, Cresci. Aí é onde entra a crença, porque você vai começar a acreditar mais, né. Se Sim, você fez, funcionou, aí a crença vai vir naturalmente. A crença no magnetismo vai vir naturalmente. Eu não posso pedir para você acreditar se você nunca teve nenhum resultado, nunca praticou, não é. Então esse processo do sim, arrastamento é muito legal, porque você faz justamente um concentrado, ou seja, fica com a mão parada em posição, né, em cima da dor, e a outra você vai arrastar para as extremidades. E quando você faz isso, o efeito é gigantesco. Eu tenho, registrado, comprei uma câmera infravermelho, onde eu registrei a temperatura da área dolorosa, claro, a temperatura externa, né, a interna não daria para medir ali, né, pelo menos com aquele equipamento não. Uma câmera infravermelho, verifiquei a temperatura da área dolorosa, cerca de 3 a 4 graus acima da temperatura normal do corpo, e eu certo. faço o processo de arrastamento. Quando eu verifico lá, né, o alívio das dores, quando eu verifico lá, a temperatura cai
e batendo com a informação do meu paciente, né? Perfeito. Dizendo, ó, Nesse não é não. praticamente um Olha ano, só. né, Uhum. Wagner? É isso mesmo, e cada vez que você vai praticando, você vai vendo as possibilidades que vão aparecendo, né? Claro que a gente não vai ser relapso aqui ou irresponsável de dizer que a gente dá resultado em tudo, não. Não, Os grandes desafios que nós temos de fato, justamente a gente estudar anatomia, fisiologia para poder chegar lá, né? Chegar nessa perfeição. Mas sempre a gente, no mínimo, Cleci, a gente deixa a pessoa melhor do que ela chegou, né? Ela com vai certeza. ali ter amparada, acolhida e o processo continua. Muitas vezes, quando chega alguém com depressão, quem escutou a gente aqui pode estar achando assim, não, então eu vou lá, faço uma sessão de magnetismo e vou ficar curada. Não é assim que funciona, é um tratamento, né? E Isso, geralmente não menos de que 4 ou 5 sessões para a gente começar a sentir os efeitos, né? Eu digo, os efeitos realmente relevantes. Claro que a partir da terceira você já vê uma modificação clara no nosso assistido, nosso paciente, porque ele já aparentemente já começa a melhorar. E esse aí também é um perfeito. perigo, aí é onde mora o perigo também, porque as pessoas começam a confundir achando que já estão boas e não voltam mais. Então a gente sempre tem que deixar bem claro, tanto para os familiares desse nosso cliente, né, como a própria pessoa, se ela tiver, porque quando está uma depressão profunda, praticamente não tem esse diálogo, né? A É gente vai verdade. fazer só o tratamento mesmo, que é os dispersivos, ela vai para magnetizar a água, ela vai para casa até ela ter condições de levantar a cabeça, olhar para você e começar a interagir, Perfeito. sair daquele mundo, né? Isso. Uma coisa que a gente observa, assim como que eu fui observando, vou experimentando e sugerindo aspectos que eu mesmo me surpreendi e aprendi, né? Uma das coisas muito interessantes é que esse bem-estar que o magnetismo provoca, ele tem a ver com esse alinhamento dos chakras, então, que a gente também faz com o Reiki, né? Que também vai fazer com outras tecnologias, mas então, primeiro a gente tem um reconhecimento profundo de como funciona realmente, como a medicina chinesa, como funciona o ser humano, e essa atuação do magnetismo, ele vai realmente trabalhar nesses centros de força, né, Wagner? Sim, Então, junto, tu está falando aí da consciência das pessoas de retornarem, mas ele vai num estudo profundo, né? Se tu puderes falar um pouquinho de como isso vai provocar esse bem-estar, né, nas pessoas. sim. Quando a gente começou a estudar o sistema energético, que é diferente do nosso sistema, nosso organismo, né, a fisiologia e a anatomia. Existe uma fisiologia e anatomia energética também. Então, é importante quando a gente estuda os centros de força, o pessoal chama de chakras, por exemplo, quando você tem aqui de mais alta frequência, né, o coronário da coroa, onde você se conecta, né, quem é religioso, quem gosta de fazer sua meditação, geralmente sente a mente bem tranquila e a cabeça, sente algumas coisas na cabeça, que é justamente a chamada usinagem no coronário, né, A o Carla está te frontal. mandando um abraço aí. Opa, Carla, muito prazer, querida, de estar com você por aqui. Eita, mas então esses sistemas, né, esse sistema energético, os centros de força, o laríngeo, olha, o laríngeo, Cleci, é tão importante que ele, inclusive, muitas vezes está ligado a problema de peles, né? Veja só, Jacó começa a estudar isso e nos apresenta. Hoje a gente tem muito cuidado quando pega alguém com problema de pele. Claro que às vezes esse problema de pele também pode ser de ordem emocional, mas geralmente quando fazemos o tato, como você falou, né? Porque primeiro a Sim, gente sente a nossa própria energia, depois a gente sente a do outro, né? Então quando você começa a sentir a do outro e sente uma desarmonia no laríngeo, a gente fica muito atento, porque pode, se ela tiver problema de, por exemplo, na pele, pode ter uma relação forte, né? Com relação à depressão especificamente, né? A gente tem um esplênico que fica aqui em cima do baço, e é engraçado, Cleci, porque Mesmer, quando ele foi fazer o diagnóstico da Mademoiselle Paradis, foi onde ele encontrou onde a encontrou, congestão, né? encontrou a congestão no baço e no fígado. O fígado estava ligado à visão dela, que ela desde 4 anos que ela era cega, e o baço ligado
a melancolia, que era assim que eles chamavam a depressão naquela época, né? E ele, trabalhando o magnetismo, conseguiu ajudar a Mademoiselle Paradis, e só não teve resultado total porque a mãe da menina atrapalhou, a mãe da jovem atrapalhou. Mas veja que tem uma correlação, né? O esplêndido que fica em cima do baço é justamente o processo onde a gente dá mais atenção na questão da pressão arterial. Com relação à pressão, né, a questão da pressão arterial, né? Eu falei da pressão arterial, mas na verdade é a questão da depressão. Então, te apresenta, então, Karina. Quem é você? A gente se esforça um pouquinho, né? Boa noite a todos. Meu nome é Karina Gonçalves, né? Sou advogada profissionalmente e estou nessa caminhada espiritual de conhecimento já há algum tempo, né? E eu me deparei com esse estudo fantástico do magnetismo humano, né, através da espiritualidade, mas isso dentro de uma casa espírita, né? Foi maravilhoso esse conhecimento e a gente está estudando, a gente agora está com uma turma fantástica estudando, e é um estudo bem profundo que nós estamos tendo, né, Cleci? Já faz um Sim. ano já de aprofundamento, né, inclusive já com atuação, com prática, e a gente aos pouquinhos vai vendo esse resultado fantástico. É verdade, a gente vai tentar aqui, né, porque é um espaço muito curto, né, Karina? Na verdade, assim, o primeiro contato que eu tive com o magnetismo foi num determinado momento, né, nessa casa espírita, então, que nós somos trabalhadoras, e eu acho que bem assim, quando a gente fala das nossas práticas, né, quando a gente fala nessa prática, então, na casa espírita, o magnetismo não é necessariamente só né, a gente já viu, assim, em centros onde é aplicado, né, também Umbanda, já vi vários religiões, né, que trabalham. Então, o magnetismo, na verdade, ele tem uma prática que não está vinculado, né, somente à casa espírita. Mas a gente vai falar, então, até dessas dúvidas, né, que podem surgir. Mas eu conheci, então, ano passado, né, com aquele convite, que aquele centro, né, o centro lá, André Luiz, né, que nos convidou, o Sena, né, isso, que nos convidou, então, para esse curso, e que a gente, então, teve o prazer de conhecer o Wagner Marx, que foi o nosso primeiro professor, né, Karina? E foi realmente maravilhoso conhecer, eu fui assim meio porque alguém me disse, vai conhecer que é maravilhoso, e essa pessoa foi a minha irmã, a Cleide, né? Se não, vai conhecer, tu vai te encantar, é maravilhoso, eu quero que tu vá conhecer. Então, nessa crença, assim, de que ela me recomenda normalmente são coisas boas, eu fui, então, eu e o Lau, né, o Filipão, fomos conhecer e realmente a gente ficou muito encantado, né, com esse movimento. Mas então, além do que tu quiser falar para nós, fala o que é esse magnetismo, né, que a gente fez todo esse suspense, as pessoas me perguntaram o que vai ser isso, né, que história é essa de magnetismo? Então fala para nós um pouquinho o que é o magnetismo humano, né, o que é isso, então. Eu, na verdade, eu também não tinha esse conhecimento do magnetismo, como você também, né? E foi uma surpresa na minha vida, o magnetismo, porque na casa que eu trabalho, ali no Sena, né? Inclusive a presidente é a tua maninha, né? Então, ela, através de outros trabalhadores também da casa, uma das trabalhadoras da casa, a Giovana, já estava nesse conhecimento há muito tempo. E ela persistiu, né, dentro da casa espírita, olha, tem um professor lá do Paraná, o Wagner Marx, com esse conhecimento do magnetismo humano, é fantástico, ele proporciona coisas maravilhosas, né, é muito bom, né, de nós obtermos esse conhecimento. E acabamos fazendo o curso, né, através do Wagner Marx, que veio do Paraná, e a gente conseguiu ter essa possibilidade, porque geralmente um curso de magnetismo hoje em dia não é fácil o acesso, né, porque são poucas pessoas que estão realmente se aprofundando nisso, e um deles que traz esse ensinamento é o Jacob Mello, né, que é um dos... Que é o mentor, né, que é o mentor dele, né? Né, que traz essa informação. Inclusive, quando o Wagner Marx veio para cá, nos dá essas orientações,
sempre foi com base nos estudos do Jacob Mello, trazendo também, e o Jacob Mello traz também muita informação do magnetismo humano de muitos tempos, né? Da época de Jesus, de Moisés. Então, o magnetismo humano já está há séculos na nossa sociedade, né? Muito mais, né, inclusive. Quem realmente começou com esse estudo inicial do magnetismo humano, né, foi Mesmer, né? Isto há anos atrás, né, milhares de anos, e o nosso Allan Kardec também teve esse conhecimento do magnetismo, das técnicas como ser aplicadas, muito antes, inclusive, da própria doutrina espírita, da codificação da doutrina espírita, né? Para quem não conhece realmente a doutrina espírita, que tem outras pessoas que às vezes não têm esse conhecimento, o Allan Kardec foi o propulsor, na verdade, da doutrina espírita, mas ele já tinha o conhecimento do magnetismo humano. Então, hoje, dentro, né, da ciência, né, espírita principalmente, o magnetismo é um dos ramos, junto com essa ciência da doutrina espírita, que faz parte deste mundo, né, de conhecimento. E quando eu tive o prazer, né, de ter esse conhecimento do magnetismo humano, eu disse, meu Deus do céu, o quanto que isto é benéfico e maravilhoso. Sim, Só que esse benéfico e maravilhoso requer o que talvez as pessoas não gostem muito de estudo. A gente se surpreende, né? Eu vi uma palestra há pouco tempo do Mello, desse professor, então, que é orientador do nosso professor, né? E que traz, ele trouxe a tradução de vários livros, né? De 1700, então trouxe o mesmerismo, trouxe outros autores lá da época de Kardec também, de 200 anos para mais, né? Então, ele disse nessa palestra que ele já estudava há 30 e poucos anos, quando ele começou a codificar, a doutrina, né, espírita. Então, é muito interessante isso também, eu observei, sabe, Karina, o quanto a gente está tendo que estudar com livros de medicina, né? Então, a gente está estudando sistemas e como funcionam realmente as glândulas. Eu estou muito encantada, é muita coisa para estudar, mas eu estou muito encantada com esse movimento que a gente está fazendo. Muita coisa mesmo para estudar. E é uma prática que já é milenar, e que talvez foi esquecida há muito tempo, exatamente talvez por isso, né? Porque tem uma responsabilidade muito grande com o ser humano, né? Através de conhecimento. Quem é hoje estudante do magnetismo sabe que qualquer movimento, qualquer intenção errada, você prejudica uma outra pessoa. É como um médico. O médico, quando ele vai estudar, ele tem toda uma ferramenta, um estudo, qualquer coisa que ele faz de errado, ele pode prejudicar. Então, a gente não pode também... o magnetismo também tira essa mistificação de que a responsabilidade é sempre colocar em Deus. Não, a gente traz a responsabilidade para a pessoa que está magnetizando, né? Porque eu tenho que ter o conhecimento de onde é que vem essa energia, como essa energia funciona, de que forma eu posso manipular essa energia, de que forma eu posso colocar esta energia e transmitir para um outro ser humano, sabendo que onde é que está essa desarmonia, qual é o órgão que está afetado, o que eu tenho que fazer no momento específico, qual é o movimento que eu tenho que fazer para ajudar aquela pessoa, e um movimento errado eu prejudico, mas ao mesmo tempo, quando eu tenho conhecimento, que é o que os grandes estudiosos através do magnetismo dizem, que é aquela coisa assim, ó, quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho a vontade, e quando eu tenho realmente aquela força de querer transmitir a fé, que é aquilo que Jesus vem nos ensinar, a fé através do amor, eu consigo curar. Mas por que eu consigo curar? Porque eu entendo desta energia de Deus, que todos nós saímos do mesmo ponto específico, independente da sua crença ou de como você cultua o seu Deus específico, né? Não vem ao caso, mas você tem o conhecimento que você é uma partícula que faz parte desse universo. Então, se eu faço parte desse universo, se eu sou uma criatura, né, filha
né, filha desse Deus, olha, só um pouquinho, eu tenho um princípio dentro de mim, eu faço parte desse universo. Se Jesus Cristo, na sua época, conseguia, através do que a gente considera os milagres, né, que na verdade a gente vai estudando, não são milagres, na verdade são conhecimentos específicos que ele tinha de cura. Se Jesus Cristo tinha essa possibilidade de curar, e ele mesmo nos traz esta informação, né, na Bíblia, que eu posso curar, que os irmãos podem curar, então eu preciso, através da minha fé, da minha vontade, direcionar esta energia, né? E aí esses filósofos que vêm nos explicam o que é esta energia, esse fluido que eu consigo conectar com outras pessoas. Sim. Então, a gente fala muito, desculpa te interromper. Não, pode complementar. Dentro da doutrina espírita, a gente utiliza muito a questão da técnica, da expressão fluido universal, que nada mais é do que a nossa própria energia que vem de Deus, que nós temos energia, que eu posso doar a minha energia para a Cleci. Né? Neste momento, eu estou aqui, através da minha vontade, do meu pensamento, transmitindo, né, esta minha energia do meu bem-querer para a Cleci, que ela tenha prosperidade, que ela seja uma pessoa formosa, né? Bastante abundância. Então, eu direciono este fluido para uma irmã na minha frente, então, esta relação de duas pessoas, e eu faço esse fluido ser animalizado, ou seja, tem uma vontade, então eu direciono esse fluido. A diferença no magnetismo humano é que nós vamos entender dessas técnicas como eu faço isso, essa é a diferença. Isso, só os chakras, né, estudando os chakras principais, como funciona o coronário, o chakra frontal, o laríngeo, né, o gástrico, o esplênico, né. Claro que nós não vamos ser um médico específico para estudar como funciona um órgão, mas eu tenho que saber, por exemplo, se eu vou trabalhar no esplênico, que é um dos centros vitais que a gente utiliza bastante no magnetismo humano, eu tenho que saber onde é que está direcionado o meu esplênico, né? Isso, Karina, me dá um... esplênico. Eu gostaria de entrar nisso, né? Quando tu falaste ali, né, desses, também são filósofos, mas eu lembro que o Wagner trouxe, a gente estuda, tinha filósofos, médicos, várias pessoas, né? E assim, ó, eu queria que tu falasse também para nós, como tem várias pessoas que nunca ouviram falar do magnetismo, né? E eu quero dizer que tem 3 pessoas aí que a gente conhece, o Juarez, a Amanda e a Maria Helena, né, que estão ali, ó, boa noite, estão aí com vocês, então, que estão curtindo aí, né? Mas assim, ó, quando a gente fala do magnetismo, o Anderson Cidade também chegou aí, a Elos de Luz, então a Ângela também, que teve a oportunidade de conhecer, então o Wagner. Como é que é isso, né, Karina? A gente está falando de algumas crenças nossas, que a gente acaba estudando, que não era toda essa... né, as pessoas fazem, assim, uma coisa muito mágica, né, naquele procedimento que Jesus fazia. Mas Jesus mostrava, e foi um mestre também dizer que a gente tinha que estudar, e ele aplicava... É uma coisa que até eu vi esses dias na internet, uma menininha, né, fazendo um sopro quente, colocando, né, então as pessoas às vezes mistificam, mas a gente aprende que aquelas coisas que Jesus fazia é exatamente a aplicação do magnetismo humano, né, então eu queria fazer esse vínculo, né, com isso que tu tá falando, e quando a gente fala em Jesus, desmistificando aquela figura, né, maravilhosa, que todo mundo... tanto magnetismo que sem internet há 2000 anos a gente continua falando nele, né? Mas assim, o que mesmo Jesus fazia para curar, né? Por que mesmo que a gente fala muito e estuda os chakras e esses sistemas, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa prática, né? Porque a gente aprende a impor as mãos, a trabalhar nos chakras. Por que mesmo isso, Karina? Se tu puder nos ajudar nisso. Cleci, tem uma parte na passagem de Jesus, né, eu não vou me lembrar muito bem agora, mas que ele pega e, se eu não me engano, acho que ele seca uma figueira, né, uma figueira que está... Né, sim, quando ele coloca vontade, né, vontade, e mostra
que as pessoas têm poder, né? E mostra que pode ser usado para o bem e para o mal, né? Se eu me lembro dessa passagem, que ele mostra que o magnetismo também pode ser usado para machucar. É exatamente isso, porque quando eu tenho o meu pensamento, né, de forma benéfica, e eu emito uma vontade para o bem, eu auxilio. Mas Jesus também, Jesus era considerado o homem, né, de todos os tempos da verdade, um homem de bem, né, um homem que não tem maldade, né, mas ele demonstra, através desse exemplo da figueira, que o meu pensamento, né, ele tem força. Inclusive, se eu emito um pensamento de destruição, eu consigo, né, fazer com que algo seja destruído. Então, por que o magnetismo, ele traz esse conhecimento dos nossos centros de forças, como a Cleci estava comentando, da questão de como utilizar direcionando aqui na câmera, de como utilizar a minha mão especificamente no coronário, no frontal, de que modo eu estou fazendo isso? Se eu estou colocando a minha mão no coronário, impondo a minha mão, para que eu estou fazendo isso? Então, o magnetismo vem nos explicar estas teorias, né? Se eu estou aqui com a minha mão, né, nós chamamos que isso nós estamos concentrando uma energia, e como o coronário é um centro vital, que ele traz uma sensibilidade da energia mais sensível, que ele administra todos os outros chakras, dependendo se eu concentro muito a energia aqui, eu faço uma pessoa passar mal. Sim. Até dormir, né? A gente aprendeu aquela possibilidade, para quem não pode receber uma anestesia, a gente aprendeu a fazer o magnetismo e adormecer as pessoas, né? Então, realmente, a gente fica preocupado com o mau uso, né? Porque a gente vê o quanto é efetivo. E nós fizemos experiências, até o Wagner, quando veio proferir o curso dele aqui, ele reuniu as pessoas sentadas num círculo e fez com que as pessoas postassem as mãos no coronário, e os fenômenos que ocorreram ali foram diversos, né? Pessoas sentiram dor de cabeça, né? Umas até de repente sentiram um desconforto, nem tanto, outras de repente sentiram uma coceirinha, mas não é algo, por quê? Porque a pessoa, no início, quando ele estava dando essa instrução, era um posicionamento de mão sem conhecimento de como fazer. Então, quando o magnetizador está trabalhando com esse fluido, com essa vontade, transmitindo para a pessoa, ele tem que ter o conhecimento do que ele está fazendo. Então, um dos princípios do magnetismo é estudar, né? Estudar, ter a vontade, né? Ter esta fé que Jesus veio nos ensinar, a fé que transforma o outro ser humano, que somos... A fé que remove as montanhas. A fé que remove as montanhas e que nós podemos, sim, realmente curar. Então, nós temos, sim, essa possibilidade de auxiliar. E o que mais me impressiona hoje ao estudo do magnetismo é o quanto ele dá resultado imediato. Por exemplo, a gente teve vários... experiências no nosso grupo de, por exemplo, pessoas de repente com uma dor no joelho, onde você fez uma imposição e a gente chama de arrastamento da dor, que você arrasta a dor. Eu até coloco, né, tu lembra, Karina, não sei se é desse exemplo que tu tá falando, mas nós estávamos no curso e o Wagner tinha dito que a gente poderia fazer à distância. Daí teve uma colega que torceu o joelho, né? A Marta, eu vou falar o nome dela porque ela aconteceu isso, né, e ela com certeza fala isso para as pessoas, né, do magnetismo. E daí eu peguei o celular com a foto dela e daí o Lau começou a fazer os procedimentos no meu joelho. Eu comecei a sentir dores no joelho, né, e num determinado momento o meu joelho parecia que ele estava assim, adormecido. E depois, então, ele fez o arrastamento da dor, aqueles procedimentos que a gente conheceu, né? E depois, a gente falou com ela não conseguimos falar com ela entrou em sono profundo. E quando acordou, ela não sentia nenhuma dor, ela disse, não dá para crer, porque ela estava indo para o hospital, né? Porque ela deu uma torção no joelho. Então, eu vi muitos exemplos, esse aí um só, né, Karina?
Mas tem aqui uma pergunta da Ângela, que fala assim, magnetismo tem conexão com frequência vibracional? Na verdade, nós somos energia, a gente emite uma frequência, né? Então, eu emito uma vibração, e quando eu emito uma vibração, eu tenho o meu fluido, que é a minha energia. O magnetismo trabalha com a responsabilidade de eu ter o conhecimento que eu estou doando de mim, né, a minha energia para o próximo. Então, quando eu me conecto com uma outra pessoa, para eu poder ter essa responsabilidade de ser um magnetizador, eu tenho que estudar, eu tenho que ter bons princípios, eu tenho que ter uma conduta moral boa, eu tenho que estar muito bem de saúde, né? Não totalmente, porque ninguém, né, hoje em dia tem plenas condições, né? Mas eu, por exemplo, assim, ó, se eu tiver um problema de saúde muito grave, um câncer, eu estou precisando receber energia. Eu não posso magnetizar uma pessoa, porque daí quem começa a estudar dentro do magnetismo vai entender que a gente pode entrar numa fadiga fluídica, que é o fato de você doar a energia demais e você não ter. Então, esse questionamento se é um campo de energia, com certeza, porque eu estou emitindo, né, uma energia para a pessoa, né? Então, eu pego uma parte deste fluido universal, né, trago também o meu fluido, né, e emito, né, esta energia para o próximo. Isto é um magnetismo humano, né, é esse fluido animalizado que eu transmito ao próximo. E o que é bem interessante no magnetismo é que a gente sai um pouquinho daquela coisa de botar a responsabilidade em Deus. Ah, porque o meu mentor, né, aquela coisa assim de colocar as mãos ali, diz assim, não, eu estou aqui com as mãos em cima, dando meu passe, e aí eu tenho o Espírito, eu tenho Deus, e eles estão fazendo tudo. Não, gente, não é bem assim. Porque assim, ó, se eu não estou bem, eu estou doando meu fluido. O Espírito, né, o meu mentor, ou o mentor da casa ao qual estou vinculada, trabalhando, ele precisa desta minha energia. Se eu não estou bem, o espírito tem uma dificuldade enorme, né? O espírito de luz, de transmitir também esta energia à pessoa que está ali, ao paciente que está ali necessitando. Então, sim, acaba sendo parte deste campo de energia. O magnetismo vem trazendo isso, né?